paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, ouvintes, começamos a semana passada a abordar a carta de São Paulo aos Romanos. E ali nós tentávamos descrever a realidade da comunidade de Roma e tudo aquilo que Paulo tinha como objetivo ao escrever sua carta. Agora começamos na carta propriamente dita. Primeiro, como é essa carta? O gênero de epístola, entre 21 tipos de cartas, segundo autores da antiguidade, Pseudo-Demétrio e Pseudo-Libânio, vem sendo muito estudado, mas a carta aos Romanos e 1 Coríntios, que são as maiores e principais, não são redutíveis a nenhum desses tipos, devido ao seu tamanho, 7.100 palavras, a sua temática profunda e complexa. Paulo conhecia bem a maneira de escrever e também a retórica, que era a arte de persuadir, mas não se prende a nenhum tipo premeditado. No entanto, a Carta aos Romanos é uma exposição meditada e planejada, bem construída. É a maior interpretação do Evangelho, num balanço bem maturado e estudado, mas não é um tratado atemporal, ou seja, sem tempo. Então, a linguagem e o estilo nos mostram que há uma consideração ao grego que era dominante em Roma, e não o latim. O latim era escrito nas catacumbas, mas em Roma predominava o grego. Paulo evita nessa carta os conteúdos derivados do aramaico e semitismos da cultura semita. Mostra um estilo de orador, retórico, mais do que escritor. Também aqui acontece aquilo que se chama diatribe, que é um debate com um locutor imaginado, no capítulo 2 e outros capítulos. Também usa a personificação do mal, entendendo que a carta seria lida em voz alta por um colaborador, talvez a Febe, conforme o capítulo 16, versículo 1, Febe, que era também a diaconisa em Cencreia, perto de Corinto. Estaria ela em Roma? Não sabemos. Técnicas retóricas ajudam a estabelecer o ethos, a maneira, a autoridade, no uso de fontes autoritativas. Paulo usa as tradições cristãs como autoridade, usa partes da tradução grega da Bíblia, chamada de 70 ou Septuaginta, usa o ensinamento de Jesus e alude a discursos retóricos anteriores a ele mesmo. Também faz eco a cartas anteriores, dá para sentir a influência da carta aos Gálatas, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios. Então, há vários paralelos que não cabe aqui. O esquema básico da retórica, para a gente conhecer um pouquinho, se pode ter em 5 itens. O exordium, que visa convencer a audiência e prepará-la em adiantamento do que sucederá. É o exórdio. Narratio, ou narração, fornece a história daquilo que vai ser abordado da matéria, o passado, presente e futuro, de forma a colocar a audiência a bordo, à vontade, a respeito do argumento que segue. Depois vem a propositio e partício, proposição. Qual a proposta? 4 argumentácios, argumentos, o propósito principal, no qual a meta de persuadir, pelo argumento toma lugar, parte que traz grande flexibilidade formal, é uma argumentação. Tem a digressio ou digressão, que às vezes se usa para colocar entre parênteses algum assunto que pode vir a ser importante. E pelo fim a peroratio,
que visa sumarizar e oferecer algumas vezes por exortação os argumentos finais para persuadir a audiência. É aquilo, então, que se tem como consequência de tudo que foi exposto antes. Vários autores propõem, né, esquemas para a primeira carta aos Coríntios, e bastante complexos. Posso utilizar, por exemplo, um professor do Pontifício Instituto Bíblico, com o qual eu fiz a disciplina de Carta aos Romanos. Aliás, bastante complexa essa disciplina, que em 6 meses de disciplina não conseguia passar do capítulo 9 da carta, quando são 16. Então, ele classifica de proposício geral, capítulo 1, versículos 1 a 16. Nova proposício 1, versículo 18. A narração do problema, 1 a 9, versículo 19 a 32. E a probatio, que é aquilo que visa provar, o resto da carta. Capítulo 2, versículo 1 a capítulo 3, versículo 19. Então, outras propostas são bem mais complexas, que eu não vou abordar aqui. Mas há quase uma unanimidade, segundo os principais autores, que Romanos é um discurso demonstrativo. Alguns acham que é um discurso apologético, judicial de defesa. Outros acham que é deliberativo, que tenta persuadir os romanos sobre algo do seu comportamento. Hoje caiu um pouco o entusiasmo por essa disposição retórica. Muda em função das partes da carta. Na verdade, né, o argumento e a estruturação da carta mostram uma maior coesão argumentativa do que outras cartas. Os luteranos falam que os capítulos 1 a 4 tratam da justificação pela fé. Outros levantaram que a temática mística de união com Deus responde pelos capítulos 5 a 8. Outros dizem que a preocupação histórico-salvífica e missionária, de História da Salvação e Missão, responde pelos capítulos 9 a 11 e também o capítulo 15, versículos 14 e 21. Uma nova análise, chamada Nova Perspectiva, inaugurada lá por 1983 por um autor que se chama James Dunn, que é inglês, fala que há uma polêmica contra preceitos e não contra a lei como um todo. Paulo polemiza, na verdade, contra alguns preceitos que podem excluir os pagãos, como a circuncisão, o sábado e as prescrições dietéticas de dieta. Grande número de autores coloca isso. Depois, alguns acham que há uma resposta ocasional e concreta à Igreja de Roma nos capítulos 12 seguintes, quando trata entre os fracos e os fortes que deve haver, então, uma unidade. A verdade é que as interpretações modernas são divergentes e parciais. Romano Pena, outro grande professor em Roma, nos diz que a função retórica e o valor programático da proposício inicial, em capítulo 1, versículos 16 a 17, narra o evangelho da justiça de Deus pela fé. Outro, que é Witherington II, de Chicago, diz que é uma carta sobre a ética e a prática de vida cristã, segundo os capítulos 9 a 11, e não justamente uma teologia. Então, há uma narração do Evangelho sobre diversos aspectos nessa carta. Teológicos, revela a justiça de Deus. Cristológicos, a mediação do sangue e da ressurreição de Cristo. Antropológicos, o pecado e as obras. Bíblicos, os textos do Antigo Testamento. Históricos salvíficos, Israel e sua incredulidade. Ecumênicos, judeus e gentios em pé de igualdade. Morais, o etos e a nova identidade do batizado, daquele que foi batizado. Escatológicos, o cumprimento definitivo e último. E eclesiológicos, a vida de igreja. Narra também, fundamentalmente, a natureza do Evangelho.
que é a revelação da justiça de Deus em Cristo, válida para todos os fiéis judeus e gentios, com dimensões mais profundamente místicas, falando na participação do batizado, na morte de Cristo, seu ingresso na esfera da ação do Senhor ressuscitado e fruição do dom vivificante do Espírito Santo, segundo James Sanders, para citar alguns autores. Fundamentalmente, trata-se do anúncio do que Deus operou pelo pecador em Jesus Cristo, sem esquecer Israel. Paulo mostra que permanece judeu. Também trata do homem escravo do pecado e libertado gratuitamente para uma vida nova. Podemos dizer, segundo Romano Pena, esse professor de Roma, que há 2 pontos de convergência na estruturação da carta. Primeiro, são elementos formulares do molde epistolar, de fórmula. Prescrito da carta, onde se mostra o superscrício, que é o nome do remetente, adscriptio, o nome dos destinatários, e salutatio, a fórmula genérica de saudação, capítulo 1, versículo 1 a 7. Vamos ler capítulo 1, versículos 1 a 7, para termos uma ideia. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para louvor de seu nome, a obediência da fé entre todas as nações, das quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo, a vós que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sem aprofundarmos muito o comentário, vemos aqui o caráter magistral, né, e, digamos assim, muito bem feito, uma pérola na introdução da carta. Depois, a carta termina com saudações finais, no capítulo 16, versículos 3 a 27. Não vamos ler tudo, devido também aqui à forma de exposição e o tempo. Mas, em suma, o que se pode dizer no capítulo 3, 16, versículo 3, são saudações de Paulo. Diz ele: saudai Prisca e Áquila, romanos, colaboradores, meus colaboradores em Cristo, que para salvar minha vida expuseram a cabeça. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também a todas as igrejas da gentilidade, ou seja, os pagãos. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. E assim segue. Então, há 2 seções concêntricas mais internas. O agradecimento pós-protocolar e o epílogo epistolar, onde Paulo se despede, com um tom muito familiar, mostrando relações com eles e projetos de viagem, e conclui com o bilhete de recomendação da diaconisa Febe de Cencreia, provável portadora da carta. Segundo ponto é a bipartição do conjunto epistolar. Ele está bipartido no capítulo 1, versículo 16 a 15, versículo 13, entre a doxologia do capítulo 11 e o tom parenético do capítulo 12, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. Paulo faz desenvolvimentos nos seus argumentos de 1, versículo 18, a 11, versículo 36. Numa longa sucessão de exortações, depois são detalhadas nos versículos 12, capítulo 1 a 15, versículo 3, que culmina com o problema do confronto entre os fracos e os fortes nos capítulos 14 e 15. Portanto, Paulo, podemos dizer, que tem apresentado aqui a carta em 2 partes, capítulo 1 a 11, depois do capítulo 12 a 15. Na letra A da segunda parte, dessa bipartição,
nós temos o corpo da epístola, que trata da fé. Capítulo 1, versículo 16, a capítulo 11, versículo 36, que são 4 de 5 partes do 4/5 do corpo do epístola, onde ele narra o evangelho e os constitutivos fundamentais da identidade cristã. Na letra B, temos de 12 a 15, portanto a segunda parte da carta, que forma 1/5 do corpo da epístola e mostra então como deve ser a ação baseada no ágape, ou seja, o amor e a caridade, onde então disserta sobre as exigências morais concretas que derivam do fundamento. Concluindo, a verdadeira novidade do evangelho cristão não está na moral, mas na sua manifestação da graça de Deus em Cristo. Isso responde também a Gálatas, capítulo 5, versículo 6, é a fé que opera na caridade. Ou seja, a fé tem uma consequência moral que deve atuar no amor, não deve ficar só na fé. Prosseguindo, então, consideramos que a articulação da primeira seção da carta, em primeiro lugar, nos capítulos 9 a 11, trata da função de Israel, uma função histórico-salvífica e o problema da sua incredulidade face ao Evangelho. Paulo não se conforma que os irmãos judeus tenham permanecido rígidos e refratários em relação ao Evangelho. Então, ele fala muitas vezes na justiça, de Kaiosine em grego, capítulo 9, capítulo 10, em vários versículos. Fala nas obras, ou erga em grego, e fala na fé, pisteuo em grego. Então, depois, isso na letra A, digamos assim, a função histórico-salvífica de Israel, com essas temáticas da justiça, das obras e da fé. E na letra B, no capítulo 1:18 a 8:39, se fala em 2 problemas. O significado da argumentação, que se contrapõe ao retribucionismo judaico, ou seja, achavam os judeus que quem estava bem na vida era inocente e tinha graça de Deus, quem estava mal era pecador. Paulo não acredita nisso. Tanto que, no capítulo 5, que é a segunda colocação, coliga-se principalmente ao que antecede Deus, mas aberto ao sucessivo Cristo e Espírito, com 2 componentes, no capítulo 3, versículo 21 a 22, que a justiça de Deus pela fé, ela opera, e também a dimensão cristológica do seu desdobramento e das suas consequências. Paulo está centrando na fé e não nas obras. Também nos mostra uma dimensão antropológica, humana. A lei e a fé não podem coexistir no processo de justificação. A lei como os judeus entendiam. No capítulo 6, inicia um novo argumento, que responde ao capítulo 5, versículos 20 a 21, que tratam do pecado e da graça, quando no 6, capítulo 6, versículo 1 a 23, responde ao capítulo 3, versículo 11, aonde tinham acusado Paulo de que era melhor haver o mal para que Deus pudesse perdoá-los e sobreviver o bem, e ele contesta isso. Ele nos diz que a graça e o pecado não podem coexistir. E aqui surge um novo tipo de argumentação. Há uma comparação histórico-salvífica de Adão, do lado dos pecadores, e de Abraão, do lado dos fiéis, dos crentes. E pede-se uma nova existência pessoal do cristão com o batismo e a vida no Espírito. Capítulo 6, versículo 23, são o principal texto do cristianismo sobre o sacramento do batismo. Também não é mais uma perspectiva jurídica da justificação, que chama Paulo, mas é mística, na participação pessoal na morte e vida de Cristo. A justificação vem por essa participação. Alguns acham que o centro da teologia de Paulo está nessa participação, ser em Cristo na morte e ressurreição. Romanos 1 a 11, seguindo um pouco, os primeiros 11 capítulos, tem 3 grandes unidades temáticas. Estou seguindo aqui, então, de novo,
padre romano Pena de Roma. Primeiro, há uma situação igual de pecado e de justificação de todos os homens, então nenhum deve se vangloriar, nem judeus nem gentios, no capítulo 1, versículo 18 a 5, 21. Aliás, graves acusações de Paulo à maneira de viver dos romanos, que vamos lá no fim voltar a comentar, à luz do que hoje se chama teologia pós-colonial. Segundo ponto é uma nova existência dos batizados em Cristo e no Espírito, capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 8, versículo 39, passando pela vida na carne, no capítulo 7. Terceiro ponto, a incredulidade de Israel é a fidelidade de Deus. Israel é infiel, mesmo assim está diante de um Deus que não desiste. Capítulo 9 até 11. Qual é a mensagem da carta? Segundo um outro autor, também professor em Roma, Antônio Pita, que é do sul, aliás, da Itália, lá pela zona de Nápoles. Primeiro ponto é o Evangelho e a justiça de Deus. Então, estamos entrando talvez na parte que seja mais atraente, mais fácil, né, que é a temática da carta. A tese principal está no capítulo 1, versículos 16 a 17, que eu vou ler. Aqui nos diz, procurando na Bíblia, no capítulo 1, versículos 16 a 17, que, na verdade, diz Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela de fé para fé, conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Então essa é a grande bandeira de Lutero, salvação pela fé. A justificação vem depois, também mais abordada no capítulo 3, versículos 20 a 23. 20 a 23, que nos diz assim, porque diante dele ninguém será justificado pelas obras, diz Paulo, da lei, pois da lei só vem o conhecimento do pecado. Agora, porém, independentemente da lei, Deus se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Cristo, em favor de todos os que creem, porque não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus. Então, aqui Paulo reafirma o valor e a necessidade da fé e também da igualdade de todos justificados por Deus através de Jesus Cristo. É algo inaudito e absurdo, né? Atestado pela lei de Moisés, que não representa o percurso da justificação. Esse evangelho e também a justificação. No capítulo 3, versículo 19 a 22, nos fala que o que a lei diz para os que estão sob a lei, que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro reconheça réu diante de Deus, porque diante dele ninguém será justificado pela lei, pois pela lei só vem o conhecimento do pecado. Ou seja, São Paulo diz que antes da lei até podíamos ser considerados inocentes, mas a lei mostra e acusa o pecado. Então, no momento em que Deus deveria dar a sentença universal de condenação, que vem no capítulo 5, versículos 1 a 11, né? O que nós observamos é a misericórdia de Deus. Fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, segundo o versículo 5 do capítulo 5, em Jesus Cristo que morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá vida por um justo, mas por um homem que talvez faça a justiça, alguém se dispõe a morrer. Mas Deus demonstra seu amor conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos
pecadores. E assim vai no capítulo 5. Né? Então, há uma imparcialidade por causa da justiça divina, Deus salva e se destina a todos. Há uma nova relação, que aqui foi descrita nos versículos que eu li, versículos 1 a 2, uma nova relação com aqueles que estão na justiça da fé, e existe uma permanência de Deus em sua palavra, na eleição de seu povo, conforme os capítulos 9, versículo 6, e o capítulo 11, versículo 2. Impera a misericórdia de Deus. Aliás, tema prioritário que define praticamente o pontificado do Papa Francisco. Nos diz assim: exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Misericórdia, que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, esse é o vosso culto espiritual. Uma resposta nossa, então, ao amor de Deus. O amor de Deus, descrito no capítulo 8, versículo 39, narra a salvação para todos, judeus e gregos, segundo o capítulo 11, versículos 25 a 36, e capítulo 16, capítulo final, versículos 27 a 28. O amor de Deus. O amor de Deus, a misericórdia são fundamentais e centrais nessa carta de São Paulo. Diz assim: nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até existe um canto que se cantava muito na igreja: quem nos separará? Quem nos separará? Então, historicamente, esse amor se manifesta na entrega do Filho, capítulo 8, versículo 32, em sua carne de pecado, que assume, ou seja, Jesus assumiu a vida humana nessa carne que era pecadora sem estar sujeito ao pecado. Também vamos encaminhando para o final desse primeiro ponto, observando que há um triunfo de Deus, não preocupado com a liberdade de escolhas humanas, aponta diretamente à eleição. Somos escolhidos, que depende da definição de Israel, não repudiado por Deus. Então, Deus assume gratuitamente aqueles que são pecadores. Mas essa filiação, essa ligação, essa resposta ao amor de Deus passa pela adesão a Cristo e o dom do Espírito. Isso nos é narrado no capítulo 8, versículos 14 a 17, que eu vou ler. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para com Ele também sermos glorificados. Passamos, então, hoje, essa primeiro ponto da mensagem da carta. Deixamos para a próxima semana o segundo ponto, que é Jesus Cristo e a fé. Tenham todos um bom final de semana, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa fé que nos foi dada. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.